E aí, pessoal, aqui é o professor Thiago Ribeiro, e ao som dessa bela canção de Bad Religion, eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre métodos de tratamento de resíduos industriais líquidos, assim como diz a música Don't Lose Your Head. Não perca sua cabeça, porque hoje nós vamos desvendar todos esses mistérios e espero contribuir para a formação de vocês. Tudo bem? Então, primeiramente, de onde vêm os resíduos líquidos industriais? Muito simples. Isso daqui simboliza basicamente um processo geral de qualquer empresa. Então, olha só, nós temos uma água, essa água é coletada por uma ETA. Pessoal, o que é uma ETA? É uma estação de tratamento de água. Nessa estação de tratamento de água, nós temos a água que entra junto com outros produtos químicos, materiais diversos, energia. Essa água e todos esses materiais e energia, enfim, eles entram como insumos, junto com outras matérias-primas. Nessa indústria tem o beneficiamento, tem alguns processos, operações unitárias para obtenção de produtos. Ocorre que essa indústria, nesse processo dessa indústria, ela vai gerar alguns resíduos que são resíduos sólidos, resíduos líquidos e emissões gasosas. Pessoal, vamos lembrar, para os resíduos sólidos, nós temos os resíduos perigosos ou resíduos que têm algum tipo de contaminante, que eles são definidos lá pela NBR 10.004, que são resíduos de classe 1 ou classe 2. Então, esses é outro assunto. Hoje, nós vamos falar sobre os resíduos líquidos. Os resíduos líquidos, quando eles são gerados dentro de uma empresa, eles são encaminhados para uma ET. Ah, Thiago, mas agora está complicado. Já tem a ETA, tem a ET. Não, galera, é simples. ETA, tratamento de água. ET, tratamento de efluentes. Tem alguns locais que chamam de ETI, Estação de Tratamento de Efluentes Industriais. Tem ainda aqueles que chamam de ETDI, Estação de Tratamento de Despejos Industriais. De forma geral, pessoal, é a mesma coisa, tudo bem? Sendo que é muito estudado o reuso desse efluente tratado dentro desse processo. Aí algumas empresas utilizam como água para jardinagem, ou para limpeza de piso, para descarga, mas isso será a nossa próxima aula, ok? Então, beleza. Gerou esse efluente tratado, ele pode ser, em alguns casos, encaminhado, ele pode ter uma qualidade para ser despejado, ele vai para a estação de tratamento de esgoto da cidade, ou do distrito industrial, como é na minha região, e esse distrito faz esse lançamento para o rio. Percebam que esse ciclo, ao longo do tempo, ele vai fechando. Ou seja, quanto mais tratar esse efluente, melhor para a minha cidade, melhor para o meio ambiente, melhor para todo mundo. Porque sabemos, e vamos ver daqui a pouquinho na nossa aula, que nós temos alguns efluentes e alguns compostos que eles são conhecidos como compostos recalcitrantes ou compostos persistentes. O que é isso? De modo geral, são aqueles compostos que têm uma baixa biodegradabilidade e que eles não são de fácil tratamento. Então, nós temos alternativas para isso e esse é o objetivo dessa aula de hoje, ok? Então, olha só, de onde vêm esses efluentes industriais líquidos? Quais são as origens desses efluentes industriais? Primeiro, ele pode vir da própria incorporação do produto, ele de alguma etapa do processo, ele pode vir proveniente de lavagem de máquinas, tubulações, de pisos. Então, nós temos algumas empresas que fazem realmente a lavagem, outras já fazem a limpeza a seco.
indiferente do processo, vai gerar um resíduo. A diferença é que, dependendo do processo, nós teremos um tipo de geração de resíduo. Ou uma empresa que vai gerar resíduos mais sólidos ou resíduos mais líquidos, ok? Então, pode ser proveniente também, relembrando, de águas de sistemas de resfriamento e geradores de vapor. Por que que é interessante, por que que é importante, é necessário tratar uma água que é proveniente de um sistema gerador de vapor ou de um processo de esterilização industrial, lá na indústria farmacêutica, por exemplo, ou de um sistema de resfriamento? Pessoal, nós sabemos que lá na fisicoquímica é muito abordado isso, que a solubilidade de gases em líquidos, ela diminui a partir do momento em que nós aumentamos a temperatura. Ou seja, se eu pego uma água que está aí a 70 graus Celsius, 50 graus Celsius, e jogo essa água no rio, por exemplo, essa água vai reduzir a solubilidade, a temperatura que ela está, né? Vai reduzir a solubilidade de oxigênio, e esse oxigênio que é necessário para a vida ali de peixes, de plantas, de organismos que estão ali no rio, esse oxigênio vai embora, vai evaporar, vai sair, vai se tornar mais insolúvel. Logo, é importante sempre resfriar essa água antes de mandá-la para o corpo receptor, enfim. Então, pode ser utilizada diretamente nas etapas do processo ou ainda proveniente do esgoto sanitário dos funcionários. É importante tratar o esgoto dos funcionários, porque se nós não fizermos isso, nós podemos gerar uma sobrecarga na rede coletora desses de resíduos líquidos do distrito ou da cidade. Então, é de suma importância sempre tratar todos esses tipos. Existem outras origens? Claro que existem, mas essas são as principais que nós vamos abordar hoje. Então, para fazer o tratamento de resíduos líquidos, para fazer o tratamento de efluentes industriais, nós consideramos algumas ações. Consideramos as ações de agentes físicos, exemplo, alguns sólidos em suspensão. Aqui nós temos o que nós chamamos de sólidos grosseiros. Que seriam sólidos grosseiros? Seria pedaço de tampa do processo, seria pedaço de plástico que pode vir, pedras, se for um sistema aberto. Então, nós temos várias possibilidades. Temos também a ação de formas de energia, sendo energia térmica ou na forma de radiação, as duas precisam ser tratadas antes também de mandar para um corpo receptor. Temos ainda a possibilidade de agentes químicos, que são substâncias dissolvidas ou que têm um grande potencial de solubilização. Vamos dar um exemplo. Estamos tratando o efluente industrial de uma indústria farmacêutica. Então, eu posso ter uma quantidade muito grande de antibióticos, de hormônios. Então, nós também temos que retirar esses compostos desse resíduo líquido, desse efluente industrial, para tratá-lo e adequar os seus padrões para aqueles que são exigidos pelas redes coletoras, pelos órgãos fiscalizadores, pelos órgãos regulamentadores, enfim. E, por último, nós temos as ações de agentes biológicos. E nós vamos verificar que nós temos também possibilidades de tratamento para esses efluentes contendo poluição biológica, que também é bem prático e dá para ser feito. Como, então, antes de falar sobre o tratamento, eu acho que é importante debatermos algo. Como que podemos reduzir a geração de efluentes industriais? Uma empresa não quer o melhor tratamento para um efluente industrial. Uma empresa quer que não se gere tanto efluente industrial. E aqui é o papel, não sei qual é a sua formação, você que está assistindo essa aula, mas sendo você um engenheiro ambiental, um biólogo, um químico industrial, um engenheiro químico, enfim,
Eu sou químico industrial, e como químico industrial eu tenho que pensar no processo industrial completo. Qual é a nossa intenção, então? Fazer com que essa empresa não gere efluente, não gere resíduo. Mas como podemos fazer isso? Elenquei aqui alguns itens que podem ser observados. Primeiro, redução de desperdício no processo. Pessoal, é super importante conhecer o seu processo, saber se esse processo está com as características, com os parâmetros de qualidade todos bem acertados entre si, bem alinhados no todo. Por quê? Eu posso ter o melhor tratamento que existe hoje no mercado. Se nós não cuidarmos para que esse processo não gere um desperdício, não vai funcionar uma boa ET, uma boa estação de tratamento de efluentes industriais. O ideal é não gerar esse efluente. E aquele efluente gerado, aí sim, tratarmos com qualidade, com segurança, com padrões adequados, com tecnologia necessária, aí sim. Então, o primeiro passo é tentar reduzir esse desperdício lá na fonte, lá no processo industrial, lá na parte da produção. Também temos que aplicar, para obter essa redução, nós temos que aplicar os conceitos de qualidade. Que conceitos são esses? Conceito de melhoria contínua, conceito de organização, conceito de verificação da causa raiz, de problemas que podem ser observados. Então, nós temos que, a todo momento, nos preocuparmos com a qualidade desse processo e ajudar o pessoal lá da produção a fazer tudo de modo que gere a menor quantidade de resíduos líquidos possível. Temos também que focar sempre na modernização de processos. Hoje nós temos analisadores, nós temos medidores, equipamentos, instrumentos que são fundamentais para obter um bom processo. Temos que também analisar a redução da relação de litros de água consumido por unidade produzida. É extremamente importante ter esse indicador como sendo um dos pilares no setor de meio ambiente das indústrias. Toda indústria deve saber qual é a quantidade de água que ela consome para poder produzir um determinado produto e a quantidade ainda, adiciono, de efluente gerado por unidade produzida. A partir desses dois parâmetros, a quantidade que eu consumo com a quantidade gerada, nós conseguimos ter um embasamento para saber se essa empresa está ou não tendo algum tipo de desperdício. Então, é fundamental para o setor ambiental, para uma empresa que quer melhorar os seus processos, ter esse indicador como um dos seus grandes pilares. Temos ainda que focar sempre na manutenção. Talvez o problema de determinado processo é falta de manutenção de maquinários, de bombas, de tanques, algum tipo de vazamento, que pode gerar um falso indicador da quantidade de água consumida para a quantidade de unidades do produto que está sendo discutido, enfim, produzida, ok? Na ET, nós temos alguns parâmetros de controle para avaliar se esse tratamento está sendo ou não efetivo. Dentre essas possibilidades que nós temos de parâmetros, nós temos DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, a DQO, que é a demanda química de oxigênio. Qual que é a relação entre os dois? A DBO, ela traz para a gente a quantidade de matéria orgânica biodegradável que nós temos. De modo geral, é a quantidade de oxigênio necessário para degradar aquela matéria orgânica por litro de efluente. Temos também a série de sólidos, a DQO, que é a mesma, tem uma relação muito forte com a DBO, sendo que a DQO, ela tem aqueles materiais que são biodegradáveis, mas principalmente aqueles que não são tão biodegradáveis. Então, de modo geral, a DQO mede o oxigênio necessário para poder oxidar isso tudo. A DBO é uma parte mais orgânica do processo.
Qual que é a relação entre os dois? A DBO, ela é mais relacionada com efluentes de cunho mais orgânico, com efluentes mais parecidos, ela se relaciona mais com efluentes do tipo esgotos domésticos, efluentes que têm uma carga orgânica maior. Já a DQO são efluentes que possuem uma carga química maior, então ela necessita de uma quantidade maior de oxigênio para ser oxidável, para ser degradado, ok? Temos ainda óleos e graxas, ou óleos e gorduras, temos nutrientes, metais, pH, cor, apesar de que cor não é cor pode não estar relacionada a um material que seja muito tóxico, mas ele está relacionado ao padrão de aceitabilidade lá do consumidor. Temos turbidez e ainda temperatura. Então, claro que existem diversos outros parâmetros, mas esses são os parâmetros básicos de controle de estações de tratamento de efluentes industriais. Mas e aí? Já sei como é gerado, já sei os processos, já aprendi que temos que não gerar esse resíduo, né? Nós temos que evitar a sua geração. Já aprendi isso tudo, mas aí vem a grande pergunta: o que fazer? O que acontece com esse material, com esse efluente, após o seu uso, após a sua geração? Então, é a partir daí que nós vamos aprender hoje alguns métodos de tratamento que podem auxiliar você, não só para estudos, mas para a sua indústria. São métodos que podem te auxiliar a melhorar os seus processos. Então, primeiro, quais são as etapas de uma estação de tratamento de efluentes? Nós temos uma etapa preliminar, que é uma etapa também conhecida como uma etapa de remoção de sólidos grosseiros, ou ainda uma etapa de remoção de óleos e gorduras, óleos e graxas. É uma etapa que ela é utilizada para poder retirar sólidos grosseiros e materiais que podem atrapalhar as etapas seguintes, tanto a etapa físico-química ou primária, secundária ou biológica, terciária ou etapa de polimento. Então, nós retiramos esses materiais para que eles não sejam prejudiciais ao bom andamento das próximas etapas. Então, além da parte de remoção de sólidos grosseiros, remoção de areia, de pedras que podem estar presentes aí na tubulação, tampinhas do processo, pedaços de plástico, tem várias coisas que podem ir pelo ralo, então nós temos que retirar antes de deixar entrar participar das próximas etapas e até danificar os equipamentos da nossa estação de tratamento de efluentes. Outra etapa também que vale a pena comentar é a etapa de inativação de antibióticos. Essa etapa de inativação de antibióticos, daqui a pouquinho eu vou falar aqui para vocês sobre como que ela pode ser feita, mas já absorvam aí que uma das formas de fazer essa inativação de antibióticos seria via um processo que é conhecido como hidrólise alcalina. Pegamos o efluente, adicionamos soda cáustica, por exemplo, e podemos aumentar o pH desse efluente acima de 12. Eu vou mostrar para vocês um trabalhinho que comprova que esse pH acima de 12, ele consegue quebrar os anéis, fazer uma abertura do anel beta-lactâmico de antibióticos e dessa forma inativar essa ação. Temos ainda a sua ação antibiótica, né, obviamente. Temos ainda a etapa primária. Na etapa primária, ou conhecida também como etapa físico-química, são realizados processos como processo de coagulação, de floculação de efluentes, onde aquele material que estava dissolvido no meio, ele é retirado por processos de coagulação, adição de coagulantes, agentes floculantes. Nós vamos falar também isso hoje aqui na aula, mas eles são retirados e eles são transportados, são transferidos da fase líquida para uma fase mais sólida, conhecida como lodo químico, e esse lodo é retirado depois por uma etapa de ou flotação
ou decantação. Tudo bem? Relembrando, em um decantador, o meu efluente, ou o meu lodo, ele desce. Em um processo de flotação, podem ser inseridas microbolhas no processo, onde esse lodo gerado, onde esses flocos vão subir. E aí nós podemos retirar com raspadores, enfim. Na etapa secundária, também conhecida como etapa biológica, podem ser realizados processos de degradação da matéria orgânica remanescente, que sobrou lá da etapa primária, através de processos de degradação microbiológica. Então, que nós propiciamos um meio com uma cultura biológica adequada para que esse material, essa matéria orgânica, consiga ser biodegradada de modo mais fácil, ou de um modo mais eficaz. E, por fim, já realizamos a etapa preliminar, retiramos os sólidos grosseiros, realizamos uma etapa primária, já fizemos um processo de floco-decantação, de coagulação, floculação e tudo mais, decantei, retirei aquele lodo químico, já fomos para a etapa secundária, então já degradamos a matéria orgânica remanescente. E agora, existem alguns processos, algumas indústrias, que precisam de uma água, de um efluente com uma qualidade melhor, ou ainda, os processos anteriores não foram tão eficazes. Então, aí que são realizados as etapas, os processos de polimento. É isso que eu vou explicar para vocês rapidamente. Primeiro, numa etapa preliminar, então, podemos realizar processos de gradeamento, de decantação, de flotação, processos de separação de óleos e graxas, óleos e gorduras, o processo de equalização, isso aqui é importantíssimo. Ao longo do dia, a produção, às vezes, precisa realizar alguns descartes emergenciais. Então, eles estão produzindo alguma coisa, tem que fazer um descarte, ou então tem alguma limpeza não programada, ou que é emergencial, ou ainda lá na produção mudou o detergente, mudou. Então, são N possibilidades de alterar a qualidade daquele efluente industrial, de modo que o tratamento que estava servindo ontem, hoje, ele já não é tão eficiente. Eu sempre brinco com os meus alunos que o tratamento de efluentes, como diz a minha mãe, ele é igual fazer risoto, é uma arte. Nós temos que, a cada dia, focar na necessidade daquele novo efluente para poder verificar qual é a melhor forma de tratar aquele efluente. Agora, nós temos ferramentas para poder minimizar essa oscilação tão forte, essa oscilação tão pronunciada. Dentre as possibilidades, nós temos os equalizadores. O que é um equalizador? Equalizador vai ser um tanque grande, onde, eu falo grande pensando em grandes empresas com volume de geração de efluentes industriais bem pronunciado, bem elevado. Então, são tanques grandes, onde o efluente daquele dia todo vai chegando dentro desse tanque e vai sendo misturado ao longo do dia inteiro, né, do processo, de todo o horário de funcionamento da empresa, enfim, de modo que, ao entrar em contato com o efluente anterior, ele consegue ser absorvido quando tem algum descarte acidental, quando tem algum tipo de problema na empresa, que pode acontecer, né? Nenhuma empresa é isenta de erros, que sejam humanos ou erro de maquinário, enfim. Então, quando eu tenho um equalizador, eu consigo receber essa carga orgânica maior, ou carga química maior, enfim, e consigo absorver isso, e de modo que não atrapalhe tanto o meu tratamento, de modo que não atrapalhe tanto o meu processo que já está bem estabelecido. Temos também a etapa de neutralização, principalmente se for algum efluente que tem um pH muito fora, nós vamos perceber que o pH ele é o parâmetro principal quando se trata
de um processo de coagulação. Então, são formas de minimizar oscilações nos parâmetros do efluente. Depois de pré-etapa preliminar, depois do tratamento preliminar, nós temos o tratamento primário. Nesse tratamento primário, são realizados processos de coagulação, de floculação, também conhecidos como flocodecantação, onde são gerados coágulos, depois flocos, e esses flocos vão decantar, ok? Temos também o tratamento secundário, que, conforme já falei, podem ser realizados tratamentos biológicos, são realizados, né? Tratamentos biológicos, onde os mais usuais, os mais comuns em indústrias, são tratamentos aeróbios e anaeróbios, onde um dos mais conhecidos é o processo de lodo ativado, um processo aeróbico ou aeróbio, enfim. Esse processo são gerados ali, é gerado uma cultura bacteriana, de fungos, enfim, onde essa cultura microbiana, essa cultura microbiológica consegue degradar aqueles poluentes que estão chegando ali. Por isso que é importante realizar as etapas preliminar e primária. Por quê? Se nós não retiramos essa carga química mais forte ali, mais concentrada do efluente, eu posso ter ali alguns materiais, alguns metais, ou posso ter algum tipo de antibiótico ou algum tipo de composto que pode matar, que pode acabar com essa cultura microbiológica. Por isso, então, que é necessário realizar as etapas anteriores. Depois, como opções, né, de tratamento terciário, podem ser citados a filtração, que seja a filtração de membranas, através de processos como microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, adsorção, tanto com carvão ativado, que é o mais comum, quanto com adsorventes naturais, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, resinas de troca iônica, processos oxidativos, tanto os convencionais, os tradicionais, usando cloro, ozônio, peróxido de hidrogênio, também conhecido aí comumente como água oxigenada, né? Como os processos oxidativos avançados. Aqui tem fenton, fotofenton, temos fotodegradação ainda e novas tecnologias. Como exemplo disso, tecnologias com fluido supercrítico, tecnologias utilizando eletrofloculação, eletrocatálise. Então, tem diversas outras técnicas que podem ser utilizadas. Em relação à etapa preliminar, aqui 2 exemplos. Esse primeiro é uma caixa de areia, onde passa o efluente, a parte mais que tem um peso maior, né, uma massa maior, aquilo que tem um diâmetro maior, enfim, aquilo que é mais pesado, de um modo bem simples, para vocês entenderem, vai ser retido no fundo dessa caixa e depois nós fechamos aqui, né, o processo, o registro aqui, enfim, interrompemos a tubulação. O colaborador retira essa areia ou essa sujidade que está aqui na caixa de areia, de modo que esses materiais não irão para a etapa seguinte do processo. Aqui embaixo, coloquei como exemplo uma imagem de uma caixa dessa funcionando. E de uma caixa de gordura também. Nessa caixa de remoção de óleos e gorduras, ou óleos e graxas, enfim, entra o material aqui, o efluente. Sabemos que o óleo, ele é menos denso do que a água, então ele vai ficar acima. Aqui ainda, em algumas caixas, pode ter a retirada ainda de areia. Nesse caso, sabendo que o óleo é menos denso do que a água, então ele vai ficar nessa parte superior. Ficando nessa parte superior do efluente, ele pode ser coletado em outra caixa, de modo que a água aqui já limpa, já isenta em grande parte
desses óleos, ela pode ser coletada ou pode ser encaminhada aí para a rede coletora, dependendo dos parâmetros que estão observados ali naquele material, ou vai para as etapas seguintes do processo. Já a etapa primária é a etapa que eu comentei com vocês, que é a mais usual, etapa de coagulação e floculação, sendo que o processo mais comum é o de decantação. Nesse processo de decantação, são utilizados decantadores. É isso daqui, ó. Esse fundo é um fundo cônico, de tal forma que eu consigo propiciar a retirada desse lodo. Esse lodo, aqui, ó, o lodo gerado, os coágulos e os flocos gerados, eles vão para o fundo do tanque. Então, o fato dele ser cônico consegue auxiliar no processo de retirada. E aqui é um processo de coagulação. Para vocês verem, isso daqui é um efluente industrial de uma das aulas que eu leciono, onde os alunos conseguiram aqui fazer um processo de coagulação em um efluente contendo corantes. Então, pode perceber, vou passar aqui de novo, que o efluente coagulado e floculado, ele vai decantando ao longo do tempo. Fiz o processo de coagulação, vamos retornar aqui. O lodo químico gerado foi retirado aqui na parte inferior, então aqui em cima fica o efluente clarificado. Aí tem vários nomes, efluente tratado, clarificado, depende da empresa, enfim. Vamos chamar de efluente pré-tratado. Nesse efluente pré-tratado, aqui em cima é coletado e é transportado para a etapa secundária. Lembra que eu falei agora há pouco, bem aqui, sobre a etapa secundária? Dentre as possibilidades, nós temos o lodo ativado. O lodo ativado é uma etapa aeróbica. Se ela é uma etapa aeróbica ou aeróbica, enfim, tem que ter uma aeração nesse processo. Então, isso daqui são dispersores de ar, onde esses dispersores são compostos por uma membrana, onde essa membrana tem microfuros. Nesses microfuros são gerados microbolhas que vão aerar, vão conseguir oxigenar todo o tanque contendo o efluente. Nesse caso, esse lodo ativado, nós não fazemos descartes igual acontece, conforme dito anteriormente, com lodo químico. Nesse caso, o lodo gerado nesse processo, ele contém as bactérias, os micro-organismos, os fungos, amebas, enfim, necessários para tratar esse efluente, para poder degradar essa matéria orgânica. Então, nós fazemos o que nós chamamos de recirculação do lodo. Então, esse lodo ele vai sendo mantido, sendo que chega um momento que esse lodo tem que ser descartado. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. Então, esses dispersores são fixados no fundo do tanque, sendo que ele pode ser discoidal ou pode ser tubular. Independente do formato, o importante é que esse dispersor escolhido consiga aerar, consiga oxigenar esse tanque da forma mais correta, da forma desejada. Lembra quando comentamos agora há pouco sobre a cultura microbiana, os micro-organismos que estão ali presentes nesse meio? Então, esses aqui são alguns exemplos. Dependendo do tipo de micro-organismo que está sendo observado, nós sabemos o que fazer no processo. Vou dar um exemplo. Temos a predominância de traquelófilo. Se temos a predominância desse micro-organismo, isso significa que nós temos que retirar um pouco desse lodo, porque esse lodo já é um lodo que nós chamamos de lodo velho, ou seja, ele já está com uma alta idade. Na figura ao lado, nós temos aqui exemplos desse micro-organismo. Então, se ele foi observado, temos que retirar um pouco desse micro-organismo para propiciar o crescimento de micro-organismos mais adequados.
Então, aqui, predominância de flagelados e ameba, característica de lodo jovem, característica de início de operação, flagelados, má depuração, predominância de ciliados, boas condições de depuração. Então, esses são legais. Temos aqui a opção de arcela. Arcela é uma ameba com teca. Nesse caso, ela tem uma boa depuração. Predominância de aelossoma. Nesse caso, excesso de oxigênio dissolvido. Então, percebam, olha que interessante. E, de novo, é realmente fazer risoto, pessoal. É uma arte, porque nós temos que entender o todo. Eu brinco sempre que o tratamento de efluentes, é por isso que eu sou tão apaixonado por essa área. O tratamento de efluentes é impossível você cair naquela rotina, porque cada dia é algo diferente, e isso motiva a sempre estar pesquisando, a sempre ser curioso, a sempre correr atrás de novas informações, métodos novos, formas diferentes de tratamento. Então é exatamente isso daqui, ó. Se eu tenho lá a predominância de anelídeos do gênero Aelossoma, então significa que tem muito oxigênio. Então, nós temos que ir lá no soprador, reduzir a sua vazão. Ixi, mas se tem pouco oxigênio, então já vai dar a predominância de outros micro-organismos. Então, esse processo, e aqui fica uma excelente área para ser trabalhada, profissionalmente falando, é um processo interessante justamente por isso, porque dependendo do material ali, dependendo dos micro-organismos, eu tenho que mudar todo o tratamento para poder propiciar as condições adequadas de pH, oxigênio, quantidade de metais, temperatura, que são aqueles parâmetros adequados para um tratamento de excelência. Feito isso, podemos ter aí as etapas terciárias. Aqui, só vou citar duas delas, que são as etapas de filtração. Então, na imagem mostra os tipos de... o tipo de tratamento que pode ser feito, o que ele retém, o nível de retenção de partículas e o tamanho em micron dessas partículas. Então, pode ir desde filtros comuns, que vai reter somente areia de praia, por exemplo, até a osmose reversa, onde a osmose reversa consegue ter um tratamento, uma remoção a nível de íons metálicos, de sais, enfim. Na figura ao lado, isso daqui são membranas de filtração que podem ser utilizados aí em processos de ultrafiltração, principalmente, bom? Dentre as etapas, e ali citado, uma das mais finas, uma das mais eficazes, são os processos que utilizam osmose reversa. Vamos só relembrar rapidamente o que é uma osmose reversa. Então, percebam que no processo normal, no processo normal, a osmose tradicional, a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana de filtração. Já no processo de osmose reversa, é aplicado pressão aqui, para que a água saia do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, percebam que, no processo de osmose, a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, de tal forma que, ao longo do tempo, o processo consiga equalizar ali mais ou menos a concentração dos dois lados. Já no processo de osmose reversa, a osmose reversa
tem uma aplicação de pressão em uma água que já está em um meio extremamente concentrado com sais, e nós conseguimos retirar água desse meio já concentrado. Um exemplo de aplicação disso: quero obter água potável a partir de água do mar. Essa água do mar tem uma grande concentração de sais. Nós podemos inserir ali a pressão, colocar num processo de osmose para poder retirar a água e separar as duas. Então aqui está um rack, um skid, né, de tratamento com um processo de osmose reversa. É muito utilizado esse equipamento em indústrias farmacêuticas para obter água de padrão farmacêutico. Fizemos todo o percurso da etapa preliminar até a etapa terciária. Mas e a coagulação e floculação? Como podemos realizar uma boa coagulação e uma boa floculação de efluentes industriais? Nós temos que levar em consideração alguns parâmetros que são fundamentais para a obtenção de um bom processo. Primeiro, o que é um processo de coagulação? O processo de coagulação é um processo de remoção de impurezas de natureza coloidal. Tiago, mas aí complicou. O que é coloide? Galera, coloide, tá aqui embaixo. São partículas sólidas que têm um tamanho tão pequenininho, tem ali um diâmetro de em torno de 10 a menos 3 micrômetros a 1 micrômetro. São partículas bem pequenininhas. Então, ela é tão pequenininha que ela não decanta, ela fica suspensa. Ela não é uma partícula sedimentável. Ou esse coágulo ali, esse coloide que está ali no meio, ele pode não decantar, ele pode não sedimentar em tempo hábil. Processo industrial está gerando efluente o tempo inteiro. Não pensem que se não está coagulando, você não vai... Você, imaginando aqui que eu estou falando com um futuro profissional da área, você não pode ligar na produção e falar, olha, gerente, aqui não está coagulando muito legal hoje, então vamos parar toda a produção, tá? Até eu conseguir ajeitar aqui, tudo bem? Eu estou indo para a hora do almoço e quando eu voltar, se eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada nisso daí, tudo bem? Galera, indústria é frenético, não para um segundo. Então, nós temos que garantir lá para o gerente da produção que nós vamos assumir a bucha, nós vamos dar conta do recado e vamos fazer esse tratamento de forma ágil, de tal modo que eu consigo receber esse efluente, já tratá-lo, já mandá-lo embora. Então, nós temos que fazer isso dentro de um tempo viável. Então, se essas partículas não decantam e não sedimentam em um curto espaço de tempo, nós temos que fazer um processo, nós temos que inserir agentes coagulantes nesse processo para que essas partículas decantem e elas sejam retiradas do meio o mais rápido possível. Outro motivo do porquê que esses coloides não decantam é porque esses coloides, esses coloides, eles têm uma camada ao redor dele de partículas, de cargas iônicas. Então, ocorre uma repulsão entre esses coloides. Qual é o papel do coagulante? Eliminar esse impedimento elétrico aqui, esse impedimento de carga eletrônica aqui, de tal modo que eu consiga aproximar esses coloides e gerar os coágulos, ok? Então, vamos dar alguns exemplos. Esses processos de coagulação e floculação são processos utilizados, então, para agregar esses coloides em flocos maiores, e eles podem ser facilmente sedimentados por gravidade e em seguida removido por um processo físico mesmo. É um processo que tem um curto tempo de residência, nós sempre queremos aquele coagulante que seja o mais barato possível, porque normalmente coagulantes são utilizados aí por volta de 1 ml por litro de efluente. Nossa, Thiago, mas é pouquinho, realmente, galera, mas pensem que
Nós temos indústrias que estão gerando 40 metros cúbicos de efluente por hora, 70 metros cúbicos de efluente por hora. Então, quando nós pegamos essa pequena quantidade de 1 ml por litro e multiplicamos pelo montante total, isso vai gerar uma quantidade muito grande no final do mês. Então, quanto menos coagulante for utilizado, quanto mais barato ele for e mais eficaz ele for no processo de remoção desses poluentes, então, melhor. Isso faz com que essa técnica seja utilizada aí de forma bem ampla. Dentre as opções, é uma das que tem melhor custo-benefício para a remoção de efluentes que tem cor. Então, algumas indústrias alimentícias, indústrias de cápsulas, nós podemos ter ali uma grande quantidade de efluente que tem cor. Então, se o meu objetivo talvez não é uma carga orgânica tão elevada, mas é retirar a cor, coagulação e floculação é um dos melhores métodos em relação ao custo-benefício. Temos processos mais eficazes? Com toda certeza, processos oxidativos avançados para remoção de cor excelente. Porém, nós temos que analisar também o custo para que isso não fique tão oneroso lá para o dono da empresa. A coagulação, então, vai ser o efeito produzido pela adição de um produto químico sobre esse colóide, sobre essa dispersão coloidal. Então, nós vamos realizar desestabilização de cargas dessas partículas através da redução dessas forças de repulsão que elas possuem. A coagulação tem início no instante exato que o coagulante é adicionado ao efluente e dura fração de segundos. Por isso é que daqui a pouquinho eu vou falar bem aqui que vocês têm que sempre fazer uma mistura rápida. Porque o coagulante, quando ele entra em contato com o efluente, ele tem que se dispersar rapidamente, entrar em contato com todo o seu efluente e conseguir tratá-lo da maneira mais rápida possível. Se não for assim, eu não vou conseguir ter um bom processo de coagulação. Quais são os parâmetros, então, para obtermos uma boa coagulação? Primeiro, pH. Pessoal, aqui fica uma dica para vocês que vão trabalhar daqui uns dias em uma estação de tratamento de efluentes industriais. As consultorias que eu consigo fazer em empresas relacionadas aos processos de coagulação e floculação, até em sala de aula, em laboratório, quando nós estamos ministrando algum curso, ou ensinando alunos, enfim, dando treinamentos em empresas sobre o processo de coagulação. Nesse processo, o que eu percebo que tem mais erro é a etapa é o parâmetro de pH. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, estava dando uma consultoria e percebi que ele utilizava, a pessoa que estava fazendo o tratamento, o operador lá da estação, estava usando cloreto férrico. Aí, vamos relembrar lá da química geral, fisicoquímica, química analítica. Vamos analisar a acidez e alcalinidade de sais. Galera, cloreto férrico em água vai gerar ácido clorídrico e hidróxido de ferro. Ora, ácido clorídrico é um ácido extremamente forte. Hidróxido de ferro já não é uma substância alcalina tão forte assim. Nesse caso, então, o que acontece? A predominância, o ácido clorídrico tem um efeito que sobressai ao efeito do hidróxido de ferro. Tiago, o que você está querendo dizer? Galera, é simples. Se eu adiciono cloreto férrico no efluente, provavelmente o pH dele vai reduzir. Por quê? Vamos relembrar também. Nós temos ali duas faixas de pH. Nós temos pH até 7, que é um pH ácido. O pH 7 exato é um pH neutro. Acima de 7 é um pH alcalino. Ou seja, se eu adiciono um composto que tem um caráter muito ácido, muito pronunciado em um efluente, ora, eu vou reduzir o pH desse efluente. Reduzindo o pH desse efluente, eu vou fugir do range ali, ó, da faixa ótima de atuação do meu coagulante. Ou seja,
nesse caso que eu comecei a citar para vocês, o problema dele, operacional, era somente a quantidade que estava. E aqui fica uma dica. Muitas pessoas acham que o coagulante, ele funciona como se fosse um medicamento. Em que sentido? Ah, se não está funcionando, eu vou tomar mais para funcionar mais rápido. Pessoal, não é assim. Não é assim que funciona. Se estamos falando de coagulante, a concentração ideal, vamos supor que fizemos ali um teste de bancada, utilizamos um jar teste, ou um teste de jarros. Nesse processo, se fizemos lá o teste e deu 1 ml por litro, ora, é essa a concentração, é essa proporção que nós temos que fazer, que temos que utilizar. Logo, se não fizer, se colocarmos alguma coisa além disso, vai impactar no meu tratamento. Foi o que aconteceu nesse exemplo que eu estou citando para vocês. O operador, visto que não estava coagulando de forma adequada, ele simplesmente abriu ali a torneira, abriu o registro ali de coagulante e estava jogando uma concentração muito superior àquela que tinha sido sugerida. Resultado disso, o pH estava muito baixo, próximo de 2 a 3, e não estava conseguindo coagular nada. Como que resolvemos esse processo? Colocamos uma bomba dosadora de hidróxido de sódio, ou você pode utilizar outros, utilizamos hidróxido de sódio, porque no caso ele já possuía isso, mas nós temos auxiliares de coagulação, que eu vou mostrar para vocês, como bicarbonato, temos carbonatos, que podem ser até mais eficazes, porque aumenta não só o pH, mas aumenta também a alcalinidade, mas nesse caso, o dono da empresa preferiu assim, então, não vamos discutir. Colocamos ali uma bomba, que ela tem um pHmetro já acoplado a essa bomba, e ela fazia automaticamente a regulagem do pH. Setamos ali o pH para em torno de 7,5 a 8, utilizamos o mesmo coagulante e começou a coagular perfeitamente. Tudo bem? Outro parâmetro, temperatura. Se o efluente tem uma temperatura muito elevada, a coagulação não vai ficar tão eficaz. Por quê? Lembra, temperatura mede o grau de agitação das moléculas, das partículas. Então, se nós temos uma elevada temperatura, por consequência, nós teremos também uma elevada agitação dessas partículas. Logo, eu tenho uma possibilidade desse coágulo que foi gerado ser facilmente quebrado, ser facilmente desmanchado, vamos dizer assim. Outro parâmetro, quantidade de impurezas no meio líquido. Se eu tenho mais impurezas, a concentração de coagulante também vai ser diferente. Por isso que é sempre importante conhecer, caracterizar bem o seu efluente industrial antes de começar uma etapa de tratamento. O processo de dosagem de coagulante ele é feito mediante um teste de bancada e sempre para se obter uma boa coagulação é importante fazer um processo de agitação forte, uma mistura muito rápida, para que esse coagulante, quando entrar em contato com o efluente, já entrar em contato com todo ele e ali conseguir ter um tratamento eficaz. Essa mistura rápida, ela é utilizada para fazer uma mistura uniforme com todo o coagulante no mesmo momento. É um processo rápido, dura em torno aí de até 2 minutos, de acordo com alguns autores, sendo que nessa coagulação ela está relacionada aí com a formação dos primeiros complexos de cátions metálicos hidrolisados, que depois vão participar do processo de coagulação de modo geral. Pessoal, é um processo rápido. Se é um processo rápido, a rotação tem que ser rápida, a entrada de material tem que ser rápida, a dosagem tem que ser feita no local correto para que se disperse o mais rápido possível. Nesse mecanismo de coagulação, então, nós tínhamos comentado que temos aqui, ó, que as partículas coloidais, elas têm forças de repulsão entre elas. Por quê? Porque elas têm essa camada de íons que faz essa repulsão. O que a coagulação, então, faz através dos seus mecanismos de compressão da camada difusa, adsorção e neutralização, processo de varredura, formação de pontes, enfim.
Nesse processo geral, o coagulante ele entra e retira essa camada de íons, fazendo com que essa camada difusa se comprima, reduza o seu tamanho, certo? E se aproxime dessa camada rígida de íons, de tal forma que nós conseguimos meio que neutralizar essa carga e favorecer e possibilitar o processo de coagulação, geração de coágulos. Nessa imagem que mostra o esqueminha aqui da dupla camada difusa, da camada rígida, nós temos algo que é importante, um parâmetro importante que chama potencial zeta. O que é o potencial zeta? É a medida do potencial elétrico, é a medida da barreira que essa partícula tem que enfrentar para poder se aproximar de outra. Então, ela é medida entre a distância, né, a diferença entre a parte mais externa da camada difusa e a parte mais externa da camada rígida. Nesse caso, então, mede o potencial de uma partícula em movimento livre em um líquido. Então, o que é esse movimento? Ele pode ser feito através de processos de movimentação eletrostática, de atração, movimentos brownianos, agitação térmica, isso tudo vai influenciar no potencial zeta. Então, quais são os coagulantes e o que são esses coagulantes e por que nós temos que usá-los? Coagulantes, então, são produtos químicos capazes de promover essa redução das forças de repulsão. Então, as partículas querem se encontrar para gerar o coágulo e decantar. Porém, tem uma forte força ali, uma grande força, uma elevada força de repulsão entre essas partículas. Nós temos que, então, quebrar essa barreira adicionando coagulantes. Esses coagulantes, então, eles vão quebrar essa força de repulsão, aproximando as partículas, favorecendo a sua decantação ou a sua sedimentação. Ok? Nesse caso, os coagulantes mais utilizados por indústrias são sais de ferro, como cloreto férrico, sulfato ferroso, dentre outros, e sais de alumínio. Um exemplo disso, bem usual, é o sulfato de alumínio, policloreto de alumínio, enfim. Também são utilizados alguns taninos. Taninos já não são esses sais que têm essa ação tão pronunciada do pH, o mecanismo já é diferente. Também assunto para a nossa próxima aula, mas são polímeros naturais grandes, de cadeia grande, que podem favorecer também a formação desses complexos e a sua coagulação. Exemplos de coagulantes, então, sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, pH entre 6,8 e 7,5. Sulfato férrico, 5,5 a 8,8. Policloreto de alumínio, também conhecido como PAC, entre 5 e 8. Então, pessoal, são processos em que são materiais que, dependendo do seu pH ótimo, ele vai ter uma ação mais eficaz ou não. Essa escolha para saber qual é o melhor coagulante depende do seu tipo de efluente através de testes de bancada. Quais são os auxiliares de coagulação que eu falei agora há pouco? Tem aqui, ó, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, hidróxido de cálcio, óxido de cálcio, que é a cal. Então, esses coagulantes, alguns vão aumentar muito o pH. Beleza, favorece. Só que se eu adiciono também auxiliares de coagulação para regulagem de pH, que também aumentam a alcalinidade desse meio, poxa, show de bola. Por quê? Eu vou ter ali uma espécie de uma superfície, eles são sais maiores, eu consigo, então, ter um local, uma superfície, para poder favorecer a geração desse coágulo. Então, meu processo ele vai ser muito mais eficaz. Já no processo de floculação, geramos os pequenos coágulos. Esses pequenos coágulos, eles vão decantar, vão sedimentar, mas às vezes demora muito. Lembra quando eu falei lá do meu gerente da produção? Tá ali, ó, no meu pé. E aí, Tiagão? Tá com o efluente tratado? Tô mandando mais. Ele não quer saber. Então, nós temos que ter um processo que seja ágil, rápido. Entrou efluente,
A ET, no geral, ela é como se fosse uma mini indústria, onde eu tenho a matéria-prima ali, vamos supor, né, uma analogia besta, mas enfim, é como se entrasse ali com matéria-prima o esgoto ou o efluente a ser tratado, e qual é o nosso produto? Um efluente tratado de qualidade. Então, tem que entrar e sair o tempo inteiro, é no ritmo da indústria. Nesse caso, então, quando nós adicionamos agentes de floculação, conseguimos aumentar o tamanho desse floco, desse coágulo, né, a junção desses coágulos, gerando flocos de tal modo que nós conseguimos acelerar o processo de decantação, acelerar o processo de sedimentação. Então, os flocos, eles são partículas densas, com diâmetro maior, que conseguem decantar ou sedimentar de forma muito mais rápida. Qual é o grande detalhe da floculação que muitas empresas esquecem? Lembra quando eu falei agora há pouco que na coagulação é uma etapa rápida, de mistura rápida? Já no processo de floculação, é uma agitação lenta. Tem que ser feito tudo com tranquilidade. Por quê? Galera, se nós colocamos ali um processo muito rápido, o floco ele tem uma estabilidade menor do que um coágulo. Se eu misturo muito rápido, eu gerei o floco, mas ele acaba quebrando no processo. Então, coagulação, mistura rápida, insere tudo, joga numa câmara de mistura rápida, num tanque de mistura rápida, onde tudo tem que entrar em contato, foi para o floculador, mistura lenta, lenta. Aqui prevalecem os mecanismos de atração e de transporte, sendo eles o processo de agitação, sedimentação, processos brownianos também, enfim. Na floculação, quais são os parâmetros? Primeiro, a concentração do coagulante influencia na floculação, temperatura, alcalinidade. Lembra? Falei para vocês do processo de adição de agentes auxiliares de coagulação, onde quando nós temos uma alcalinidade maior, nós também conseguiremos ter superfícies maiores para auxiliar nos processos de coagulação e floculação. Quando eu falo superfície, estou falando superfície das partículas, tá? O tipo e concentração de íons no meio líquido, a heterogeneidade da suspensão em relação ao tipo, tamanho de partículas, o tipo do reator, incluindo o tipo de mistura, a variação na escala, enfim, tudo isso pode melhorar ou pode atrapalhar o processo de floculação. Lembrando que também o pH é um parâmetro importantíssimo quando se trata de floculação. Falei para vocês sobre métodos de tratamento. Ok, mas para fazer isso, é importante também, já tinha comentado previamente, sobre a caracterização desse efluente. O que eu preciso saber? Podemos fazer na prática ali para saber se temos um bom processo de coagulação e floculação. Testezinho de bancada. Analisa a turbidez. Muitas empresas não têm grandes equipamentos, né, equipamentos modernos, mas um turbidímetro é algo simples de se ter. Faz uma análise de turbidez antes e depois, um teste de precipitação para verificar se o seu problema não é uma quantidade elevada de metais, talvez nem precisa de um processo de coagulação e floculação tão complexo, talvez um processo mais simples mesmo, de precipitação química, já resolva o seu problema. Ensaios de coagulação, avaliando o teste do potencial de coagulação das amostras, verificamos concentração de coagulante no efluente, pH desse material. Então, são várias formas de fazer esse tratamento diverso para o mesmo efluente. Nunca façam o teste somente com um coagulante, analisem 3 ou 4 coagulantes, dependendo da disponibilidade da região de vocês, mas de tal forma que você consiga ter um comparativo de qual é o melhor pH, qual é a concentração ideal e qual é o tipo ideal desse efluente, desse coagulante a ser utilizado nesse efluente. Ah, Thiago, em relação aos polímeros, pessoal, mesma coisa. Temos polímeros aniônicos, polímeros neutros, polímeros que podem trabalhar em efluentes catiônicos. Então, depende, cada efluente é um universo diferente de outro. Eu sempre brinco, tem algumas empresas onde determinado operador trabalhou 30 anos em uma indústria farmacêutica
e ele sempre, durante esses 30 anos, nunca fez um jar test, nunca fez um... É claro que isso é história absurda, né, pessoal? Mas, enfim, se esse cara sair de uma empresa e for para concorrente vizinha, talvez o método que ele utilizava não pode ser o mais adequado. Por quê? Talvez nessa nova empresa, o tipo de detergente, de saneante que eles utilizam lá dentro é diferente. O pH do efluente deles tem alguma característica um pouco diferente. São duas empresas do mesmo ramo, porém, pelas características do processo, eu posso ter efluentes completamente diferentes. Se são efluentes diferentes, talvez o coagulante que era ótimo nessa, não é ótimo nessa outra empresa. Ocorre também algumas empresas que têm filiais. São empresas que têm filiais em diversos locais do Brasil. Nós sabemos que a qualidade dessa água em diversos pontos do Brasil também é diferente. Então, se eu tenho aqui, eu moro em Goiás, sou goiano do pé rachado. Aqui na minha região, é uma região muito forte na parte de indústrias. Se eu faço o tratamento aqui, uma filial de uma outra empresa tem lá a beira-mar, lá no Nordeste, talvez a quantidade de sais dessa água do Nordeste é diferente. Então, no processo geral, eu posso ter uma característica também diferente desse efluente. Feito isso, são feitos ensaios de floculação e o mais importante, que é o que o seu futuro chefe vai querer saber, que é o estudo de viabilidade técnica e econômica. Eu já experimentei um coagulante em uma indústria, enfim, que ele era fantástico. Você colocava ele já rapidamente já clarificava todo o efluente, parecia assim, magia. Só que quando nós fomos analisar, no final do mês, nós gastaríamos cerca de 300 mil reais para fazer para utilizar esse coagulante. Enquanto a utilização de outro coagulante, era uma empresa que gerava muito efluente, nós gastaríamos cerca de R$ 1.000. Então é muito discrepante o valor, né? Não tem como ser viável economicamente falando e tecnicamente também não. Ótimo, já aprendemos sobre como coagular, flocular, etapa primária, secundária e tudo mais. Ok. Fica uma dúvida. E os poluentes persistentes? E o que a gente faz com antibiótico, com hormônios? Métodos convencionais, será que são os mais corretos? Escala industrial, o que é viável? Tem alguns artigos que trazem saídas técnicas assim fantásticas, mas quando nós analisamos em grande escala, não tem viabilidade nenhuma. Será que é realmente necessário utilizar processos oxidativos avançados no tratamento de efluentes? Todo efluente pode ser tratado por coagulação e floculação, porque pareceu muito bonito, né? Ficou lá clarificado. Qual que será que é a melhor técnica para usar em efluentes industriais? E os subprodutos gerados? Então, são essas dúvidas que nós vamos resolver agora. Primeiro, nós temos alguns métodos alternativos de tratamento de efluentes industriais. O primeiro deles são os conhecidos, os queridinhos processos oxidativos avançados, também conhecido como POAs. Nesse atual cenário que nós temos algumas empresas que já entenderam a necessidade de tratar esse efluente de modo mais eficaz. Sendo assim, nós temos que realizar alguns tratamentos que consigam realmente degradar essa molécula, porque processos de coagulação e floculação não funcionam. Processos de biodegradação também não resolve. Talvez no processo de adsorção, vamos ver daqui a pouco, o tamanho da minha molécula é muito grande, o poro do adsorvente é pequenininho, então não consigo ter um processo de adsorção eficaz. Então nós temos que partir para outros tipos de processos. Dentre eles, os processos oxidativos avançados se destacam pela sua eficiência. O que são, então? Os processos eles surgem da necessidade em fornecer uma técnica mais eficaz na remoção desses poluentes no meio ambiente de forma geral. Eles são baseados na oxidação completa dos poluentes orgânicos em CO2 e água. Tiago, acontece sempre isso? Galera, em indústrias, nós temos que entender a complexidade do efluente industrial. Olha só que legal, agora vocês já entendem a necessidade de ter um
neutralizador, um equalizador, na verdade, né? Porque se eu tenho um equalizador, eu tenho uma carga ali, uma DQO, DBO, mais ou menos dentro de uma faixa, dentro de uma concentração ali que não oscila muito. Então, eu consigo propor concentrações dos reagentes que eu vou utilizar de forma que seja efetivo e de forma que eu consiga, ao máximo, obter, mineralizar esse efluente, que é essa geração de CO2 e água. Esses processos estão apresentando aí bons resultados e eles podem ser obtidos no tratamento, eles podem ser realizados nesses processos para obter bons resultados no tratamento de moléculas, de efluentes contendo moléculas orgânicas persistentes, hormônios, antibióticos, alguns corantes, de modo geral, com moléculas recalcitrantes que possuem baixa biodegradabilidade. Então, esse aqui é um processo geral de Fenton. Eu vou citar dois processos oxidativos avançados: o processo de Fenton e o processo de fotofenton. Tem também o processo de ozônio, o processo fotoativado, mas eu vou citar esses dois até pela questão do tamanho desse vídeo, dessa videoaula. Então, o processo de Fenton ocorre da seguinte forma: catalisador à base de ferro, um sal de ferro, que tem aí um NOx mais 2, ao entrar em contato com o peróxido de hidrogênio, tem aqui uma oxidação. Nós lembramos que no processo de oxidação, a molécula ou o material, ele perde um elétron. Esse elétron perdido favorece a formação de hidroxilas radicalares. Então, essas hidroxilas radicalares, esses compostos radicalares, ao entrar em contato com moléculas complexas, essas hidroxilas radicalares conseguem degradar, quebrar as ligações. Então, imagina aqui, ó, que eu tenho uma molécula, entrou uma hidroxila radicalar nessa ligação, quebra. Essa quebra é o que faz esse tratamento ser tão eficaz. Mas percebam que eu tenho que adicionar peróxido de hidrogênio, temos que adicionar um catalisador, que é justamente esse reagente de Fenton à base de ferro. Então, é um processo um pouco mais complexo. Tiago, ele é viável para tudo. Quero tratar água de o efluente de uma padaria. Eu não vou usar o processo de Fenton, não vou usar um processo oxidativo avançado. Vou utilizar outros que sejam mais baratos. Porém, quando se trata de hormônios e antibióticos, os processos convencionais não tratam. Se eles não tratam, nós temos que garantir a quebra dessas moléculas. Por quê? Normalmente, principalmente em cidades mais simples, sabemos que o tratamento que é utilizado na na estação de tratamento de esgoto municipal, são processos de coagulação e floculação, então eles não são tão eficazes. O que acontece? Esses hormônios, esses antibióticos, vão se bioacumulando no meio, de tal forma que os antibióticos atuam aí, eles podem gerar bactérias super resistentes, micro-organismos super resistentes. Estamos em meio, esse vídeo está sendo gravado em março de 2020, então estamos em meio a uma pandemia de um vírus e sabemos o quão grave é doenças provocadas e nós estamos vivendo assim uma batalha contra micro-organismos e tudo mais. Então, se nós pudermos ajudar a não favorecer a geração de superbactérias, super micro-organismos, isso é muito bom para a saúde de todos. Já os hormônios atuam como desreguladores endócrinos. Então, se nós pudermos, na nossa estação de tratamento de efluentes industriais, não jogar isso para a rede coletora, já estamos garantindo em loco a ausência desses compostos que podem gerar algum tipo de dano à saúde ou ao meio ambiente. Quais são os alvos do processo de Fenton? Compostos com elevada carga de DQO, recalcitrantes, fenóis, corantes, enfim. Então, como que funciona de modo geral? É dosado peróxido de hidrogênio, juntamente com ferro, solução de ferro 2. Tem um efluente bruto, que também entra em contato. Aqui, uma simulação de um reator, saindo, então, o efluente tratado. Alguns locais utilizam também um processo de Fenton acoplado a um processo microbiológico. Por quê? Se estamos falando de moléculas que não são biodegradáveis,
a quebra dessas moléculas através dos processos oxidativos avançados pode favorecer o aumento da biodegradabilidade. Então, tem moléculas complexas, com anéis fenólicos, anéis benzênicos e tudo mais, ressonância para todo lado. Então, nós queremos garantir que essas moléculas que não tinham uma biodegradabilidade tão elevada, que elas agora se tornem biodegradáveis. Então, o processo de quebra dessas moléculas, de ligações ali e tudo mais, pode favorecer a geração de moléculas que podem ser biodegradadas. Então, um processo seguido aí de um odativado ou um processo anaeróbico pode conseguir reduzir ainda mais a carga orgânica desse efluente. Um exemplo aí para vocês, aqui, para vocês entenderem o efluente antes e depois do tratamento. Esse aqui é um artigo recente, ó, de 2020, mostrando a utilização de cobre como catalisador, né, na decomposição de corantes. Então, temos diversos trabalhos nesse aspecto. Outro processo é o processo oxidativo avançado com fotoativado, com peróxido de hidrogênio, né, fotoativado com luz ultravioleta. Pessoal, o processo é o mesmo. Entra peróxido de hidrogênio com efluente bruto, temos o contato com uma luz ultravioleta, vai para o bioreator, para o reator, onde ocorre a reação dessas hidroxilas radicalares, da mesma forma, com o efluente, e depois gerando efluente tratado. Qual é o grande problema de um processo oxidativo avançado que é fotoativado com luz ultravioleta? Algumas empresas possuem um volume muito grande de efluente gerado. Então, isso meio que inviabiliza, tecnicamente falando, a utilização em grandes escalas. Mas, para alguns processos e alguns tipos de tratamento, esse é um dos mais indicados. Então, exemplos de aplicação aqui de processo oxidativo avançados para vocês. É interessante depois vocês paralisem aí o vídeo, ou então me mandem por e-mail, vou deixar o e-mail aí no final desse vídeo. Podem entrar em contato, quem tiver dúvidas, me coloca à disposição de qualquer pessoa. Mas aqui são alguns exemplos, ó. Um tratamento fotoquímico, utilizando, né, o processo oxidativo avançado para efluentes contendo óleo de oliva, né? Nesse caso, a combinação de um processo oxidativo avançado com eletrooxidação, a combinação da eletrooxidação e ozonização para o tratamento de antibióticos, nesse caso aqui, a ciprofloxacina, a utilização de tratamentos de processos oxidativos avançados no tratamento de efluentes de biodiesel. Galera, normalmente o efluente de biodiesel possui uma carga orgânica elevadíssima. Então, é extremamente importante tratar esse efluente de modo adequado para que consigamos reduzir essa carga tão elevada de DQO, enfim. E aqui, um outro exemplo, a avaliação das condições, né, de pH no processo oxidativo avançado de efluentes industriais. Bom, vamos seguir. Outro exemplo é o processo de fotodegradação. O processo de fotodegradação é muito semelhante, bem parecido com o processo oxidativo avançado. Nesse caso, são gerados também hidroxilas radicalares. O detalhe é que nós colocamos um catalisador, normalmente é um óxido de metal semicondutor, é necessária a inserção também de oxigênio, só que é fundamental a participação da luz. Então, nesse caso, aqui para vocês entenderem, a luz entra em contato, né, a radiação entra em contato com esse metal, com esse composto, gera as hidroxilas radicalares e oxigênios também radicalares, que em contato com os poluentes orgânicos podem degradá-los, mineralizando-os, gerando CO2 e água, sendo que alguns catalisadores mais utilizados são a base de titânio, de zinco, dentre outros polímeros condutores, enfim, dentre outros materiais. Aqui é só um exemplo bem rapidinho sobre um tratamento que eu fiz, até foi o meu estudo no meu mestrado. Eu trabalhei com fotodegradação, utilizando óxido de zinco em um polímero preparado a partir de polianilina. Então, aqui,
um espectro de absorção molecular na região do ultravioleta e do visível, só para vocês entenderem, que aqui está essa primeira curva preta, é a curva do corante, que nesse caso era azul de metileno, e isso aqui são diversas condições de preparação dos materiais, sendo que nessa daqui foi a que obteve uma melhor condição, e nós conseguimos remover quase que 100% do material em 1 hora de contato. Claro que isso aqui é um artigo apenas acadêmico, a nível de escalas industriais, essa 1 hora ainda seria bastante tempo, mas serve como base para trabalhos futuros. Aqui, fotodegradação de compostos farmacêuticos, utilizando, né, na presença de radiação com luz ultravioleta. Nesse caso, remoção de sulfonamidas, de efluentes industriais, utilizando o processo de fotodegradação com dióxido de titânio e luz ultravioleta. E aqui, fotodegradação de corante, utilizando ferro dopado com dióxido de titânio também e nanopartículas. O outro processo, e aqui estamos quase encerrando, é o processo de adsorção. O que seria um processo de adsorção? É um processo de acúmulo de uma substância dentro de uma interface. Então, imagina que essa parte cinza seja o material que eu estou analisando. Então, olha lá, esse daqui é o meu adsorvente, então que seja lá o carvão ativado, famoso carvão ativado. Isso daqui são os poros desse carvão ativado, sendo que ele pode ser classificado de acordo com o tamanho desse poro, pode ser mesoporo, enfim, um material mesoporoso, enfim. Nesse caso, essas partículas aqui em azul simbolizam um poluente, onde ao entrar nesse poro ela fica retida, dependendo do tamanho. Lembro que agora há pouco eu comentei sobre a importância de saber o tamanho da partícula, porque em alguns adsorventes não consigo adicionar essa partícula dentro do adsorvente, porque imagine que eu tivesse uma molécula grande aqui, ó, de poluente, vamos pegar aqui um polímero, um fármaco grande, então se fosse uma molécula muito grande, não conseguiria entrar nesse poro, não conseguiria ficar retida. Nesse caso, então, temos que saber o tamanho do poro, o tamanho da partícula, para favorecer um processo de adsorção mais eficaz. Então, aqui nesse caso, as partículas do poluente estão aqui adsorvidas, e esse daqui é o material adsorvente. Tiago, tem que ser carvão ativado? Tem que ser algo muito caro? Pessoal, dá para fazer carvão ativado de vários tipos de resíduo. Olha que interessante esse artigo. Nesse artigo, foi produzido carvão ativado a partir de resíduos de casca da acácia negra, com e sem ativação química, e eles fizeram um comparativo. Isso aqui é uma imagem de um equipamento que chama microscópio eletrônico. Nesse caso, era de varredura. A sigla dele é MEV. Nesse caso, então, isso aqui é uma micrografia de um MEV, é uma imagem de um MEV, onde cada buraquinho desse que vocês estão vendo aí na telinha é um poro. Então, o material, esse azulzinho aqui, essa partícula entraria dentro desse poro. Temos outras opções de adsorventes naturais. Então, o adsorvente natural pode ser utilizado a partir de qualquer material que não vai ser produzido sinteticamente e que apresenta algumas propriedades adsortivas interessantes. Normalmente, o que é mais interessante é que ele que ele tenha uma concentração, que ele seja um material muito lignocelulósico e tem uma concentração muito grande de lignina e celulose para favorecer essas fibras e favorecer essa retenção do material. Quais são os parâmetros utilizados para escolher um bom adsorvente? Primeiro, fácil aquisição. Segundo, tem que ser baixo custo, senão não faz sentido, podemos continuar utilizando sempre o carvão ativado comercial. Interessante que aqui abre um leque muito grande de pesquisas para verificação de adsorventes, aplicação de adsorventes naturais, utilizando como matéria-prima subprodutos agroindustriais. Então, as pessoas fazem a partir de casca de banana, casca de coco, bagaço de cana. Então, eu posso pegar vários resíduos que seriam normalmente descartados e gerar esses adsorventes naturais a partir desses resíduos. E eles se enquadram dentro do conceito de química limpa, que é
uma necessidade que nós temos hoje em todo o planeta. Alguns exemplos para vocês: casca de piqui, casca de jatobá, casca de baru, bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de cevada, casca de moringa. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas que vocês podem utilizar materiais que sejam regionais. De novo, goiano do pé rachado. Aqui nós temos uma quantidade muito grande de piqui, por isso se explica a alguns trabalhos que utilizam casca de piqui como fonte desse adsorvente natural. Como é que podemos realizar esse processo? Podemos pegar aqui, né, as cascas de um resíduo, né, de casca de algum material. Se for para a utilização aqui de chumbo, isso aqui é um trabalho, foi publicado pelos alunos e professores lá da Universidade Estadual, aqui de Goiás. Então, aqui dá um abraço aí, né, para a Érica, para o Túlio, os caras são feras aí no tratamento, na geração de adsorventes naturais. Então, olha só, nas cascas trituradas e tratadas, coloque em contato com a solução, nesse caso de chumbo, pode ser feita aqui uma agitação, né, para poder esse material entrar em contato com os poluentes ali o mais rápido possível. Depois, um processo de filtração simples, o filtrado passa por um equipamento, que é um fotômetro de chama de absorção atômica, onde ele consegue relacionar a concentração de chumbo inicial à final e verificar a eficiência desse material. Foi eficiente? Beleza, não foi? Vamos estudar, então, novos métodos de tratamento. Alguns exemplos de adsorventes naturais. Aqui, esse artigo traz sobre a remoção de metais pesados. Normalmente, a gente não utiliza muito mais esse termo, né, metais pesados. Nós falamos mais de metais tóxicos, né? Então, aqui, remoção de cobre, utilizando adsorventes verdes. Nesse caso aqui também, remoção de hormônios. Olha só que legal. A partir também de adsorventes naturais, e nesse caso, remoção de corantes têxteis, aqui um corante têxtil, utilizando casca de abacaxi como adsorvente natural. Pessoal, para a gente encerrar então, na prática, e os poluentes emergentes? Primeiro, o que são esses poluentes emergentes? São aqueles poluentes que ainda não tem tanto, nós não temos tanto direcionamento, né, para eles, estão em estudo ainda as suas aplicações. Aqui eu gosto de sempre reforçar os poluentes persistentes, que são os antibióticos e os hormônios, que nós sabemos, já foi falado, que gera muito problema. Então, vocês podem ver bem aqui, ó, nesses poluentes emergentes, nesses tipos de poluentes persistentes, alguns antibióticos. Então, vou dar aqui um exemplo. Podemos ter lá um antibiótico que tem um anel beta-lactâmico. Nesse caso, então, esses antibióticos, se forem descartados em meios aquáticos, em corpos receptores aí, nós podemos ter a geração de micro-organismos super resistentes, e a solução para isso é um processo de inativação e desativação, ou ainda os processos oxidativos avançados. Então, olha lá, como é que é um processo de inativação? Já tinha falado para vocês, vamos só reforçar e vamos aprender como que é o mecanismo desse processo. Essa hidroxila, então, ela entra em contato com essa carbonila. Nesse caso, ela abre esse anel. Abrindo esse anel, o efluente perde aquela característica dele antibiótica. Ou então, podemos utilizar os processos oxidativos avançados, anteriormente falados, que são utilizados para quebrar essas moléculas todas. Outro exemplo disso são os hormônios. Quais são os problemas dos hormônios? Desreguladores endócrinos. Aqui, vale ressaltar a utilização dos processos oxidativos avançados ou ainda novas tecnologias de tratamento. Dentre esses processos, vale ressaltar aí até o tema do meu doutorado, que é a utilização de fluidos supercríticos, de águas em condição supercrítica, para poder degradar, oxidar esse material e obter aí alguns produtos de interesse até industrial e energético. Gera muito hidrogênio, tema também para um outro bate-papo.
Aqui vou só mostrar o trabalho de duas alunas. Esse trabalho foi realizado pela aluna Tainara, lá quando eu lecionava na Universidade Estadual de Goiás. Nesse caso, ela avaliou os métodos de remoção do antibiótico amoxicilina, tá aqui, em solução via hidrólise ácida e alcalina. Qual que era o detalhe? Nós tínhamos a curiosidade para saber se aquele processo que eu mostrei agora há pouco para vocês, se ele também era eficiente quando era realizado via hidrólise ácida. Alguns livros falavam, já tinha visto alguns artigos, algumas empresas tinham essa dúvida, então nós fizemos um comparativo. Poxa, será que nós conseguimos inativar essa molécula de amoxicilina, esse anel beta-lactâmico ali, através de uma hidrólise ácida? Então nós adicionamos ali ácidos e soluções alcalinas, né? Ácido clorídrico e hidróxido de sódio, para verificar a ação desses meios, né, na ação de hidroxilas ou de hidrogênios ali no anel beta-lactâmico dessa amoxicilina. Percebam que, quando se trata de hidrólises ácidas, pH 2,5 e pH 3, esses foram os melhores resultados. pH 11 não tem também uma boa remoção. pH 11,5, olha que salto de eficiência, já passa para próximo de 40% de remoção. Nesses casos aqui, pH de 12 e 12,5, já tivemos em uma hora uma remoção de 100% dessa amoxicilina. Como que foi feita essa análise? Via HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência. Outro estudo realizado, foram duas alunas que fizeram estudos parecidos. Esse estudo foi o da Larissa. Nesse caso, a Larissa, ela fez uma análise não da hidrólise, não da quebra da abertura, né, daquele anel beta-lactâmico. Ela queria degradar. Larissa já era mais radical, queria quebrar todas as moléculas. Nesse caso, então, também foi feito via HPLC. Ela verificou que, olha só que interessante, pessoal, ela fez o processo de Fenton e verificou que em 1 minuto já removia praticamente tudo. Qual que é a diferença de teste 1 para teste 2 para o teste 3? A concentração de peróxido de hidrogênio e da solução de ferro no reagente de Fenton que nós utilizamos. Então, é interessante perceber, aqui são várias condições que foram analisadas, só para vocês perceberem que a partir de 1 minuto, nós tivemos aqui uma redução drástica de quase que 100% desse material, da amoxicilina em solução. E também vale ressaltar que, assim como foi dito anteriormente, tem a possibilidade de geração de subprodutos, então é sempre muito importante analisar esses subprodutos para verificar se eles não são mais tóxicos ou qual é o grau de toxicidade que ele tem nesse meio que ele está sendo descartado, enfim. Ok? Algumas sugestões de leituras: a atuação de resíduos de antibióticos como agentes como desreguladores endócrinos. Aqui, o desenvolvimento de antibióticos resistentes, né, em plantas de tratamento de efluentes industriais. Aqui também, como que essas plantas de tratamento de efluentes podem atuar como no aumento da resistência antibiótica de bactérias, enfim. Esse aqui é o artigo que eu publiquei na revista de processos químicos do Senai, que era o da Tainara, que fala sobre os métodos de remoção do antibiótico amoxicilina em solução via hidrólise ácida e alcalina, com uma parceria entre o EG e o UFG, na pessoa do pesquisador Jerônimo. Então, o trabalho é bem legal. Se vocês quiserem também, podem ficar à vontade e podem procurar, que vai ser muito útil aí para vocês. Pessoal, essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula de hoje.
muito obrigado. Deixo aqui para vocês o meu e-mail, o meu contato. Podem entrar em contato comigo a qualquer momento para a gente encerrar com chave de ouro. Tá aí de novo, Bad Religion. Espero que vocês não tenham perdido a cabeça de vocês. Don't lose your head. E o que vocês precisarem e o tio Thiago conseguir ajudar, contem comigo, beleza? Forte abraço e até a próxima aula. Não se esqueçam. Toda aula tem um pouco de rock, tem um pouco de ciência também. Os dois andam juntos e juntos eles são muito mais fortes, beleza? Forte abraço e até mais.